Olá pessoal, estou aqui na VoxLex TV. Meu nome é Janaína Conceição Pascoal, sou advogada, sou professora de Direito Penal já há 18 anos. Então é uma honra poder conversar com vocês. A proposta hoje não é fazer uma aula formal, não é traçar uma linha de raciocínio única e desenvolver um tema muito objetivo. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que, na verdade, ele perpassa todos os assuntos que dizem respeito ao direito penal e ao processo penal também, tá? É um tema muito importante que a gente aprende no primeiro ano da faculdade como sendo direito penal do fato versus direito penal do autor. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque muitas vezes as pessoas confundem o que seja verdadeiramente direito penal do fato com o que seja verdadeiramente direito penal de autor. Não raras vezes as pessoas concordam com o direito penal do fato a depender do assunto e acabam adotando um direito penal do autor também a depender do assunto. E quando fazem isso, ou seja, quando escolhem, as situações em que vão efetivamente trabalhar com direito penal do fato e efetivamente trabalhar com direito penal do autor, já estão, mesmo sem perceber, concretizando o que se chama historicamente de direito penal de autor. Eu vou tentar traduzir o que é que eu estou falando. Quando eu comecei a estudar direito, eu ouvia muitos meus professores dizerem, e eu lia os vários autores brasileiros e também estrangeiros, lembro bem de ter estudado essa matéria pelos tratados do Klaus Roxin, que o direito penal tem que ser o mais objetivo possível, ou seja, que nós não devemos pessoalizar os atos. Alguém matou, alguém foi morto. O que tem que ser analisado é este ato de tirar a vida de uma pessoa, independentemente de quem seja o autor, independentemente de quem seja a vítima. Mesma coisa, dinheiro público foi desviado por uma determinada autoridade. A rigor, o que tem que ser visto? Se efetivamente esse comportamento foi lícito ou ilícito, ou seja, se ele tinha algum tipo de autorização para esse desvio, e não tendo, aquele ato tem que ser apurado, tem que ser constatado e, no final, responsabilizado. Então, quando eu comecei a estudar, nós tínhamos essas noções de direito penal do fato em objeção, em contrariedade ao que a gente chamava de direito penal de autor, e todos os autores explicavam, olha, não podemos voltar para o período da Inquisição, para o período da Idade Média, onde interessava saber se o sujeito tinha ou não determinada fé, se o sujeito comungava ou não de determinada religião. Não podemos correr o risco de voltar à época do nazismo, onde, a depender dos agentes, o comportamento era considerado criminoso ou não, ou mesmo nos permitir agir como as ditaduras mais contemporâneas, onde os amigos podem tudo e para os inimigos não se dá sequer a lei. No entanto, aqueles mesmos professores, aqueles mesmos estudiosos que, para aquele tipo de criminalidade mais convencional, que a gente em criminologia chama de criminalidade de massa, os mesmos estudiosos que se opõem ao direito penal de autor e defendem um direito penal do fato, quando nós vamos para uma criminalidade política, não política no sentido de expressão do pensamento, mas política praticada no meio político, estes mesmos autores mudam a sua forma de interpretar. É intrigante isso. É muito visível que estes mesmos autores, quando, por exemplo, um dinheiro público é desviado por alguém de um partido que não, ao qual eles não são simpáticos, esses autores olham esse fato como corrupção, ou como peculato, ou como algo pelo menos imoral e inadmissível. Já quando os agentes envolvidos são membros de partidos que são de alguma maneira simpáticos ou ao qual esses autores são mais simpáticos,
aquele ato já não é tão relevante, ele é exculpável, né? Ele é admissível em nome de uma causa maior, né, de natureza política. E isso me preocupa muito. Da mesma maneira, quando nós vamos falar sobre manifestação do pensamento, se os senhores tentarem fazer uma análise um pouco mais distanciada, perceberão que muitos autores que defendem o direito penal do fato, no que diz respeito à criminalidade de massa, à criminalidade convencional, quando vem para a manifestação do pensamento, não procedem dessa forma. Se a manifestação do pensamento ou da fala, né, se ela for violenta, porém o que está sendo dito é corroborado por estes autores, eles entendem que não é crime. Já quando aquela mesma fala violenta está sendo propalada por alguém que é contrário ao pensamento destes mesmos autores, esta fala passa a ser criminosa. Então, eu sei que talvez essa conversa que a gente está estabelecendo aqui fique um pouco etérea demais, mas eu gostaria que vocês que estão tentando estudar o direito penal, tentando estudar processo penal, criminologia, que procurassem fazer um exercício de distanciamento, né? No que consiste esse exercício? Toda vez que vocês estiverem diante de um crime ou de um possível crime, não importa se esse crime é um crime daquele convencional, né, de massa, um homicídio, um latrocínio, um roubo, um estupro. Se esse crime é daqueles crimes chamados crimes econômicos, né, uma lavagem de dinheiro, uma sonegação fiscal, uma fraude no campo tributário, cartel, por exemplo, né? Não importa se é no campo, vamos dizer assim, mais político, que também anda muito próximo com a criminalidade econômica, um peculato de grandes proporções, como foi o caso do mensalão, ou corrupções no campo político, envolvendo agentes políticos, desvios de valores, fraudes em licitações, não importa. O exercício que eu convido os senhores, né, vocês que estão estudando direito, a fazer é o seguinte: troquem os agentes envolvidos. Troquem. Imaginem, por exemplo, que quem praticou aquele roubo não foi um desconhecido, mas foi um parente seu que se envolveu com drogas e para comprar a droga acabou caindo no crime. Imagine que a pessoa que participou de um cartel é um tio, eventualmente, que batalhou a vida inteira para conseguir uma empresa e acabou fazendo um acordo. Ou vice-versa, se você tem uma tendência a querer matar membro de cartel, querer absolver membro de cartel, faça um exercício diferente. Pense alguém mesmo vil que quer prejudicar a concorrência. Mude os agentes. No campo aqui da criminalidade política, em termos de verba pública, se você tem simpatia por determinado partido e você e a possibilidade de crime envolve um partido adversário, troque os agentes, coloque um político do partido ao qual você é simpático. Veja se você conclui da mesma forma. Então, assim, veja se trocando os agentes você continua achando que é caso de absolver, ou se trocando os agentes você continua achando que é caso de condenar. Se a troca de agentes implicar mudança na sua conclusão, é porque no fundo você está trabalhando com direito penal de autor. Porém, se a troca de agentes, mantendo-se as mesmas condições objetivas, se a troca de agentes fizer com que você tenha a mesma conclusão, seja a favor de uma absolvição, seja a favor de uma condenação, isso é um sinal de que você já está conseguindo trabalhar com o direito penal do fato. E o direito penal do fato é sempre mais justo, é sempre mais democrático e é sempre mais transparente do que o direito penal de autor, independentemente do direito penal de autor favorecer ou prejudicar os agentes envolvidos, né? Esse é um exercício importante. Eu trabalho muito com esse tipo de exercício quando eu trato com os meus alunos dos discursos de ódio.
É muito comum que nós entendamos como criminosos aqueles discursos que de alguma maneira nos atingem. Por outro lado, interpretamos como exercício da liberdade de manifestação os discursos aos quais nós somos simpáticos. Isso é uma maneira de trabalhar com direito penal de autor, ainda que ao contrário. Ficou claro? Eu acho que esse exercício é importante porque muitas vezes os estudiosos do direito penal, do processo penal e da criminologia, eles acabam se apegando a determinados jargões, a determinados chavões que eles repetem, né, de maneira muitas vezes quase não racional, digo com clareza, maneira emocional, só que não percebem, né, que estão acreditando que defendem os pressupostos de um direito penal, de uma justiça criminal democrática, quando na verdade estão trabalhando com uma justiça seletiva. E eu não digo isso apenas do ponto de vista econômico. Eu sei que a terminologia seletiva, no que diz respeito à criminologia, está muito mais relacionada àquela concepção da criminologia crítica, seja radical ou não, a criminologia do etiquetamento, no sentido de que sempre aqueles mesmos agentes são os perseguidos, né? Pessoas de camadas sociais desfavorecidas, pouco instruídas, negras, né? Eu acho que isso já está bastante sedimentado, não só no imaginário popular, mas entre os estudiosos do direito penal propriamente. Quando eu falo de seletividade, não é só esta, muito embora eu não negue esta seletividade. Eu falo de seletividade também ideológica. Né, a seletividade de eu escolher a persecução penal para aqueles grupos que por alguma razão não me agradam. Seja o grupo de negros, seja o grupo de brancos. Seja o grupo de esquerdistas, seja o grupo de direitistas. Sejam os ateus, sejam os religiosos. Então, o esforço que todos nós temos que fazer, sobretudo aqueles que se dispõem a estudar o direito penal, é efetivamente trabalhar com o direito penal do fato. Parece fácil, mas não é. Muito obrigada pela atenção de vocês.